Agora há pouco em uma cerimônia no Rio de Janeiro, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto. O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou da cerimônia dos 130 anos do Colégio Militar do Rio de Janeiro e ele fez um discurso, aliás, acompanhado com praticamente todos os integrantes do governo em relação aos militares, o general Augusto Heleno, Hamilton Mourão. Agora sim, um trecho do presidente Jair Bolsonaro aqui no Jornal da Manhã. Lembram momentos felizes vividos nesse colégio. Queremos saudar seus eternos alunos, professores e demais profissionais de ontem, hoje e sempre. O que tira um homem ou uma mulher da situação difícil que se encontra é o conhecimento. Os colégios militares são exemplos de ensino de excelência para a educação brasileira. Queremos mais crianças e jovens estudando nesses bancos escolares. Respeito, disciplina, amor à pátria são fundamentos importantes desses colégios. As escolas militares honram todos os brasileiros, destacando-se nas avaliações da educação básica, algumas liderando o ranking nos estados. O coronel Ilmário Brandão e todos os demais comandantes de colégios militares, obrigado pelo empenho e dedicação na formação desses jovens. Pretendemos, junto ao Ministério da Defesa e da Educação, implantar um colégio militar em todas as capitais do Brasil. Já estamos concretizando a construção daquele que seria, pela área disponível, o maior colégio militar do Brasil, na região do Campo de Marte, da capital de São Paulo. Precisamos promover uma educação que prepare nossos jovens para desafios da quarta revolução industrial. Queremos que nosso país ocupe o lugar que merece no mundo. E é o que desejo para todos vocês. Não existe satisfação maior para um pai ou para uma mãe saber que o seu filho ou sua filha será muito melhor do que ele. Dessa forma mudaremos o destino do Brasil. E as escolas militares, aqui o nosso CMRJ é um exemplo disso. Nós confiamos em vocês. O Brasil confia em vocês. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É um trecho do discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro, nesse evento no Rio de Janeiro. Vera Magalhães. O presidente falou ali da importância da hierarquia, respeito, amor à pátria dos militares, mas esse evento se dá justamente no momento em que a ala militar do governo está sob bombardeio pesado da ala olavista, vinda do próprio governo, instigada pelos próprios filhos do presidente da República e, de alguma forma, estimulada por ele próprio. Ele foi ao Twitter para dizer que aqueles seus auxiliares que quiserem regulamentar a mídia ou qualquer coisa deveriam fazer um estágio na Coreia do Norte ou em Cuba. Era um recado a um dos expoentes da ala militar do governo, o general Santos Cruz, que foi ao Palácio para se explicar e para conversar com o presidente, se queixar dessa campanha pela sua derrubada que corre solta no Twitter com o estímulo da ala olavista do próprio governo. Bolsonaro não fugiu à conversa, ele admitiu que estava irritado com as declarações dadas pelo Santos Cruz há mais de um mês aqui, a Jovem Pan, a mim especificamente, em que essa questão do controle da internet foi colocada de forma incidental. Ele não defendeu o controle da internet, é bom que isso fique bem claro. O que está por trás disso é uma disputa por verba de publicidade, mas o presidente foi a essa cerimônia no Colégio Militar, fez ali, teceu loas à disciplina militar, mas não tocou nesse assunto que, neste momento, indisponibiliza a área militar do governo com a ala olavista. Bom, voltando para o Rio de Janeiro, agora há pouco ouvimos o presidente Jair Bolsonaro. Rodrigo Viga, teve protesto aí em frente ao colégio, é isso, Viga? Exatamente, meu caro Thiago. Nesse momento aqui acontece uma espécie de desfile de militares da reserva. A expectativa, inclusive, é quem faça parte desse desfile é o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Ali ao fundo, você está dando para ver, para quem está nos acompanhando pela internet, pelas redes sociais, está ao sol, diga-se de passagem, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ladeado de deputados federais, inclusive do filho dele, o senador Flávio Bolsonaro. O presidente da República fez um discurso aí, como nós acompanhamos, favorável ao ensino militar, às escolas militares, dizendo que o objetivo é implantar uma escola militar em cada capital brasileira, meu caro Thiago, ouvinte internauta da Jovem Pan, mas do lado de fora há um grande número de estudantes de escolas e instituições de ensino federais
estão sendo afetados pelo corte de verbas, pelo corte orçamentário promovido pelo MEC, o Ministério da Educação. Por enquanto, o clima é pacífico. Fica a expectativa com relação ao momento da saída do presidente Jair Bolsonaro, que vai sair de comboio em direção ao aeroporto Santos Dumont para voltar à capital federal, meu caro Tiago. Até já, Viga. Professor Vila. Não, só para lembrar duas questões muito rápidas. Uma, que é uma demanda na Zona Norte de São Paulo, é uma demanda que antecede essa discussão de escola militar no Campo de Marte e desativar o Campo de Marte, primeira coisa, e transformar num parque. Essa era a demanda de décadas da Zona Norte, antes de ter o Parque da Juventude, onde era o antigo Carandiru, que é bom lembrar que permanece algumas penitenciárias ali, como o presídio feminino, etc. tal, né? Era uma demanda histórica, antiga, de retirar o Campo de Marte, que colocava inclusive em risco, e tantas vezes noticiamos acidentes na região ali perto da Avenida Brasileme ou Santos Dumont, né? E transformar num grande parque, tal próximo, inclusive ali o Rio Tietê, tal próximo. Agora, subitamente, vimos a notícia a partir de algumas semanas que aquela área seria um colégio militar. Vale destacar que o Campo de Marte era do governo do estado até 1932. Uma das retaliações da ditadura varguista contra os derrotados da Revolução Constitucionalista 32 foi se apropriar do Campo de Marte, transformando em propriedade federal. Então, portanto, é uma longa demanda e agora houve essa surpresa e o silêncio, inclusive, do governador do estado, do prefeito da capital, sobre uma demanda histórica da Zona Norte de São Paulo. Não sei qual a razão desse silêncio, se é oportunismo, se é desinteresse, ou porque não sabe do que está acontecendo, eu não sei, mas é uma demanda histórica, porque a Zona Norte em São Paulo, em qualquer processo eleitoral, sempre é esquecido, ninguém está nem aí. Se fala a cidade de São Paulo morre no Rio Tietê, ninguém atravessa a ponte, então é uma questão histórica, e a Zona Norte não tem líderes, vereadores importantes, tal, tinha muito, inclusive. O último que passou por lá foi o Antônio Sampaio, um velho ademarista, tal, né? Mas não tem. E só uma última questão, o Colégio Militar do Rio de Janeiro tem uma história belíssima durante o final do Império e começo da República, onde lá foi construído um pensamento republicano pelos estudantes, depois, quando sai da escola, pelos jovens oficiais. O mais conhecido fato, até lembrado outro dia pelo Marginal da Virgínia, que não o leu, vale destacar, o Marginal, ou aquele polígamo que agora mora na Virgínia, mas era polígamo no Brasil quando era muçulmano, mas lembrar a figura do Euclides da Cunha, o célebre escritor fluminense, né? Autor, entre outros, mas não só do clássico Os Sertões, que lá foi estudante e ali o pensamento republicano que era minoritário no Brasil entre 1887, 1888, 1889. Lembrar que o Euclides da Cunha foi expulso da escola militar por uma manifestação republicana contra a visita do ministro da Guerra do penúltimo gabinete do Império.